Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. É o último teatro de 2022, fechamos mais um ano de podcast do Teatro Nacional Dona Maria II, pela última vez em algum tempo, gravado aqui dentro de um teatro que vai também ele fechar muito em breve. O Teatro Nacional Dona Maria II vai nos próximos dias encerrar para obras. Durante o ano não haverá espetáculos dentro destas paredes, mas haverá teatro em registro Odisseia Nacional, de norte a sul, ilhas incluídas, ao longo dos meses que se seguem. É um ano de fins e começos também, novos começos, de grandes mudanças no teatro, neste teatro e também, arrisco a dizer, na vida da Cristina Vidal, com quem converso neste episódio. Olá Cristina, e muito obrigada por vires aqui ao podcast do Dona Maria II. É verdade, a reforma, depois de uma vida de trabalho, grande parte dela a trabalhar como ponto aqui no teatro, é uma grande mudança? Pois, é uma grande mudança, sim, mas uma pessoa sai do teatro, mas o teatro não sai da pessoa. Então, continuo a ter sonhos recorrentes sobre ajudar ou não os atores, brancas que lhes acontecem e que eu não consigo fazer chegar o som para os ajudar. E de vez em quando passo por aqui, venho ver os colegas, claro. Mas ainda não consegui completamente convencer-me que não faço mais teatro. Ainda não consegui. Pode ser que, entretanto, apareça alguma coisa e, se aparecer, eu irei com certeza. Porque 45 anos de teatro não se apagam num mês, nem dois. Sim, portanto, é muita coisa, é muita vida. É. Isso é interessante, essa questão dos sonhos, porque cada profissão tem o seu sonho típico do medo de falhar em qualquer coisa. Como é que é o medo do ponto? É o quê? É esse, não conseguir ajudar? É esse dos atores terem necessidade de ajuda e eu não conseguir ajudá-los. Seja porque me perdi no texto, ou seja porque o som não chega lá, ou porque eles não me percebem e andam ali um bocado, entram em choque e não conseguem apanhar. E eu tenho que começar a subir o tom de voz cada vez mais até eles conseguirem, não é? E isso é um pesadelo, nem é um sonho, é mais um pesadelo. Acontece muito esse... Ui, se acontece. Sim. Mas também acontecem sonhos bons, em que os espetáculos têm êxito, em que os atores fizeram aquilo muito bem. Alterna entre o pesadelo e o sonho bom. Sim. Acontece também muitas vezes um sonho bom e uma pessoa acorda bem disposta e cheia de vontade de ir trabalhar e depois agora não acontece. Na realidade, alguma vez aconteceu um pesadelo tão grande quanto os pesadelos? Muitas vezes. Enfim, muitas. Algumas, bastantes. Se fosse só uma já era muito. Deve ser uma sensação horrível os atores sentirem que estão a falhar, estão a ser expostos perante não sei quantas dezenas de pares de olhos e eles não conseguem sair dali, bloqueiam completamente e isso deve ser, para eles, deve ser uma sensação de pânico completo. Quem cá está fora tenta ajudar e às vezes não consegue e também é um pânico, é entrar em choque completamente, não é? Como é que és tu na plateia, como espectadora? Não vou. Não vês teatro na plateia? Raramente, muito raramente, porque eu fico tão amedrontada que haja uma falha e eu só consigo ver os espetáculos pelo lado técnico. Portanto, se há uma pausa, se há um movimento qualquer descabido, se há qualquer coisa que acontece, eu penso logo que há uma falha dos atores e então eu fico em pânico e romo toda até aos cotovelos. E eu saio do espetáculo tão cansada, parece que andei a carregar com 50 sacos de cimento às costas. Tento não ver, muito raramente vou ver. Prefiro ver do palco, embora também sofra, mas estou mais no meu sítio, no meu lugar. Mais próxima de poder ajudar, não é? Sim. Essa aflição é o quê? É por empatia com a aflição do ator? É um bocado isso, quer dizer, para já, porque a minha função é ajudar, não é? Sim. Portanto, e é fazer com que o espetáculo corra o mais fluido possível. Aquilo não é para andar aos soluços, não é? Mas, não sei, nós criamos realmente, os pontos criam
uma empatia muito grande com os atores, se assim não fosse, não funcionava bem. Os pontos, quer dizer, eu, porque já não existe mais nenhum. E eu agora também reformei, portanto, não há mais pontos em Portugal. Há esta particularidade, não é? A Cristina é a última representante no ativo de uma profissão em extinção, não é? A profissão não só em Portugal, não é? Sim, toda a Europa. Não é só em Portugal, pelo mundo inteiro. Não é? Eu viajei bastante nos últimos 5 anos e apercebi-me que são muito poucos os países que ainda têm ponto. Cristina, tu pontaste no Dona Maria II durante 30 anos e uns trocos, não é? É este o verbo, não é? Pontar. Pontar, exatamente. Fizeste outras coisas aqui no teatro, direção de cena, direção de palco, assistência de uma quantidade enorme de espetáculos. Em 2017 saltaste dos bastidores para o palco no Sopro, espetáculo que correu o mundo durante muito tempo. Vamos obrigatoriamente falar dele nesta conversa. Mas eu gostava de ir ao princípio da história, tanto quanto possível, para saber como é que te aproximas do teatro a ponto de fazer dele a tua vida. Eu comecei no teatro por convite do empresário Vasco Morgado, que na altura tinha uma boa parte dos teatros em Lisboa e que tinha em cada teatro 1 ou 2 pontos. E eu, entretanto, houve um que falhou e ele precisou de repor e falou com um familiar meu, perguntou se não haveria alguém que ele conhecesse que gostasse de experimentar, mesmo sem experiência, mas que iria adquirindo ao longo do tempo. Aliás, não há cursos de ponto. Não há escolas de ponto. É mesmo só com o tempo. Sim, deixa-me só perceber, esse teu familiar estava ligado ao teatro? Estava, trabalhava aqui neste teatro até. Trabalhava Dona Maria, aqui, sim. E ele perguntou-me, eu na altura estava desempregada, e ele perguntou-me se eu queria experimentar, e como ele sabia que eu adorava teatro, aliás, ele tinha-me levado a ver teatro muitas vezes, portanto ele sabia o que eu vibrava e o que eu gostava de teatro, além de ter feito teatro amador, como nas escolas, etc., no liceu. Nessa altura fazia-se muito isso. E eu disse-lhe, então está bem, vou experimentar, a ver se gosto. E olha, e foi, e não parei mais. Realmente foi no Teatro Lara Alves, que infelizmente já não existe. Depois corri os teatros todos do empresário Vasco Morgado. Muitos deles que entretanto também já não Também existem. A maior parte já não existe. E sempre como ponto. Sempre como ponto. E, entretanto, depois, mais tarde, é que vim para aqui, para o Nacional. Portanto, até esse convite ou essa experiência, a tua relação com o teatro era de espectadora, puramente? Sim, espectadora e de vez em quando fazia umas coisinhas dentro da escola, no liceu, na igreja. Aqueles grupinhos que se juntam, que se juntavam, de jovens, a fazer coisas engraçadas para se distraírem. E eu gostava imenso, mas sempre gostei mais do trabalho que tinha que fazer em bastidores. Portanto, estava desertinha para ir dizer o recado rapidamente no palco e depois ir a correr para bastidores, porque ali é que eu me sentia bem, e daí que depois ficasse em bastidores. E como é que foi o teu encontro, a tua descoberta da profissão que se faz fazendo, não é? Uma vez que, como disseste, não há escolas. Qual foi a tua estreia como ponto e depois como é que foi a tua descoberta desse ofício? Pois, eu logo nesse dia fui substituir o colega que se ia embora, que me deu assim algumas ideias de como é que isto funcionava, e depois tirou-me às feras e eu fiquei e gostei muito da ação de estar permanentemente a ler, de estar com muito cuidado a ouvir e a ver os sinais que eventualmente os atores me transmitissem de que precisavam de ajuda. Claro que tem que ser coisas sempre muito, muito pouco óbvias para que o público não se aperceba, não é? Mas nós acabamos por nos apercebermos que ele vai falhar, ele vai precisar de mim. Há coisas que não se consegue explicar.
Consegues dizer quais são os sinais? É muito difícil de dizer, porque varia muito de pessoa para pessoa e varia de circunstância para circunstância. Quer dizer, eles próprios nem sabem como é que hão de dizer que estão aflitos. Mas há qualquer coisa, seja fisicamente, seja oralmente, que nos dizem que eles estão a precisar de ajuda. Também ajuda a conhecer isso o período de ensaios. Nós, durante os ensaios, que temos que assistir desde o primeiro ao último... Tu estás desde o início dos ensaios. Sempre. Começamos a conhecer o ator de tal maneira, criamos com ele uma interajuda tão grande que nos apercebemos quando ele vai precisar de ajuda. Ou seja, uma respiração fora do sítio, uma palavra que é dita um bocadinho de forma diferente do que foi dita normalmente, um gesto que não é normal ser feito naquela altura, todas essas coisas nos ajudam a perceber que temos que agir. É claro que nem sempre é fácil, lógico. Às vezes ele tem mesmo que parar e ficar ali um bocadinho parado para que nós percebamos, mas temos que evitar que isso aconteça, porque aí o público percebe-se, não é? Ou seja, em princípio o teu trabalho é de muita concentração e de antecipação também. Sim, mais possível. Então, é assim, nós lemos o texto, eu faço assim, não sei se é exatamente como os meus colegas fariam, mas eu leio o texto, memorizo, uma memória muito frágil, porque ela desaparece logo 1 ou 2 segundos depois, não é? Memorizo e olho para o ator. Se ele precisar, eu atiro aquela que memorizei. Se ele não precisar, volto ao texto e memorizo a que vem a seguir. Portanto, isto é sempre feito, sempre, conforme o ator vai avançando. Tens de estar sempre um bocadinho à frente, não é? Sim. Uma coisinha de nada, porque ele pode, de repente, parar a meio de uma coisa, não é? Mas eu tenho que estar sempre em cima. É por isso que é muito cansativo, mas também é muito gratificante depois de chegar ao fim e ver que correu tudo bem e que acabou sem percalços, não é? É muito bom. E diz-me uma coisa, é bom ou não o ponto saber o texto de cor? Não deve. É claro que ao fim de uns tempos de estar a ler o texto, acaba por decorar, mas não deve utilizar esse texto decorado, deve sempre ler. Por isso é que é uma profissão que alguns consideram muito chata, porque estar a ler uma coisa que se sabe de cor é um bocadinho aborrecido, mas não deve, porque a nossa memória, tal como a dos atores, pode falhar. E, portanto, não temos um ponto que ponto o ponto. É uma ideia muito interessante, não é? Pois. Uma sequência infinita de pontos a lembrar os pontos. Não é assim muito... E não dá, não pode ser, porque, inclusivamente, um ator pode começar mal uma frase, seja no tempo verbal, seja no sujeito, e nós temos que ter a capacidade de imediatamente alterar, passar para o passado, ou para o presente, ou para o plural, ou para o singular, conforme ele começou, para que ele próprio siga-se até sem se aperceber que errou. E isso às vezes acontece. Portanto, nós não podemos ter nada decorado, nada, de maneira nenhuma. E então como é que é... Tenho interesse em perceber como é que é a tua relação com os textos, como é que o ponto estuda como é que estuda os textos, se relaciona com eles, que tipo de cálculo, de estudo é que tens com as palavras quando as tens no guião do ponto? E em teatro diz-se o texto, não se diz guião. Ok. Guião é para o cinema e para a televisão. Eu estudo o texto ao mesmo tempo que os atores, durante os ensaios. Por isso é que devo estar desde o primeiro dia com eles, até para saber como é que eles dividem o texto, onde é que eles respiram, como é que eles finalizam as frases, ou como é que eles começam as frases. É ao mesmo tempo, e isso torna-se uma toada que fica nos nossos ouvidos e que depois nos ajuda durante os espetáculos a perceber se alguma coisa não está a correr bem. Não faço normalmente trabalho de casa, só faço o trabalho com os atores.
para estar completamente em sintonia com eles. De onde é que o Ponto ponta os espetáculos? Porque há a caixa do Ponto, mas entretanto a estrutura foi caindo em desuso. Já não existe em quase teatro nenhum. Sim, portanto, em princípio... Infelizmente. Sim. Infelizmente. Porque é um sítio ideal, porque estamos de costas para o público, portanto emitimos o som para a frente e, portanto, para longe do público. É mais difícil o Ponto ser ouvido. Estamos no centro do palco. Estamos mesmo junto aos atores. Queres dizer onde é que fica a Caixa do Ponto? A Caixa do Ponto ficava na boca de cena, ao centro do palco. Uhum. Uma caixinha com uma espécie de uma concha a tapar, e o Ponto ficava ali debaixo. Era muito bom, e inclusivamente para o Ponto ter uma visão completa do palco. Agora, pontamos de lado, mas é uma maçada, porque depois estamos ali às vezes no caminho de coisas que vão entrar ou sair, mobiliário ou atores a entrarem e a saírem, e nós estamos ali no caminho, não conseguimos ver o palco todo, se ficamos muito longe, se estamos do lado esquerdo do palco, se um ator está do lado direito, estamos muito longe, em palcos grandes, é impossível fazer lá chegar o som. Bom, é muito mau o sítio que nos arranjaram, enfim, mas a estética falou mais alto, e como também já não há pontos, também não é grave. O ator tem que se desenvencilhar, ou um colega dá uma ajuda, ou salta ao texto e passa para a frente, ou pronto, acabou. E aí o público percebe perfeitamente o que é que se passa. Mas pronto, são opções, é menos um ordenado que se paga, é ótimo. Acho que esse é o cerne, não é? Do desaparecimento da profissão de Ponto, a questão orçamental. Começou por serem os teatros comerciais a começarem a prescindir. O único sítio onde ainda havia era aqui o Teatro Nacional, mas que depois também, pronto, agora eu sou a última. Fui, já não sou. Acho que continua a ser. Mas na versão mais moderna o Ponto também pode trabalhar com auriculares ou não? Sim, fiz várias vezes esse trabalho e gosto muito de o fazer, e dá uma segurança enorme aos atores, e a mim, claro. Há atores que não gostam muito de usar porque sentem-se inferiorizados, porque dão a entender que não conseguiram decorar o texto e, portanto, precisam da ajuda do auricular. Eu não acho que seja assim, mas pronto, cada um. Mas gosto imenso de trabalhar com auricular e dá imenso jeito, imenso. A este respeito destas coisas da memória, não é? Que falha por razões obscuras, ou que nem sempre percebemos quais são. Aqui há uns meses, o António Fonseca, aqui no podcast, contou um episódio passado durante a carreira do inesquecível professor que ele protagonizava. Estás a rir, já deves saber de que é que se trata, imagino que te lembres, mas vamos ouvir esse pedacinho. É assim, eu tive uma única, não foi no professor, tive uma branca, não foi bem uma branca, portanto aquilo tinha muito texto e não sei o quê. E a Cristina, aqui do teatro Ponto. A Cristina, todos os dias no fim do ensaio, fazia-me pequenas coisas que eu errava ou que não sei o quê e tal. E um dia, numa sexta-feira, a gente não tinha ensaio no sábado e no domingo, ela diz, olha, tenho aqui umas coisinhas para te dizer. E eu disse, ok, está bem. Diz ela, queres que te diga agora ou queres que eu mande para o mail? Eu disse, olha, manda-me para o mail, que bom, está bem. Ela mandou-me para o mail. E havia lá sempre uma que eu sabia que dizia mal, que era, a alegria era a minha fé no teatro. E eu dizia, a minha alegria era a minha fé no teatro, o que não era bem. Quer dizer, a alegria era a minha fé no teatro. E aquilo é um monólogo para aí 2 páginas. E eu começo a dizer o monólogo, o que é que eu faço? O que é que me aconteceu? E eu fui para o mail. Nitidamente. Eu saí da nuvem, estás a ver, e fui para o mail. Eu disse, espera aí, como é que estava no mail? Acabou. Perdi-me completamente. Fui ter com ela, ela dizia-me, mas eu não atinava. Andei para ali, para trás e para a frente, não atinava. Às tantas, fui ao pé dela, saquei o texto e comecei a dizer o texto. Em palco? Em palco. A meio do texto, entreguei-lhe o texto e continuei a dizer o texto. Isto não foi bem branca, aquela branca que tu digas, apagou-se, porque não se me apagou, que eu fui para o mail. Incrível, foi uma coisa incrível. Como é que foi este episódio do teu lado, a tua versão? Foi um pânico completo.
Eu só pensava, eu quero morrer, eu quero sair daqui, eu quero me ir embora, o que é que eu faço? Porque realmente eu atirava e ele não pegava. Ele não conseguia concentrar-se para apanhar o texto e ir para a frente. Foi muito perturbador e depois o resto do espetáculo todo, eu estava sempre a pensar, ai meu Deus, o que é que vai acontecer? Ai. Sempre com 20 olhos em cima dele a pensar, será que... Perguntava-lhe muitas vezes, estás bem, sentes-te bem, está tudo bem? Foi muito, muito preocupante mesmo. O ponto é também uma espécie de amparo emocional para o ator, no sentido de, primeiro, de lhe transmitir confiança antes do espetáculo, de fazer acreditar que o texto está sabido, de que a memória não vai falhar. Isso acontece? Sim, dar-lhe confiança, o mais possível. Somos também confidentes, às vezes, quando eles não estão bem, com algum problema, seja físico, seja emocional, às vezes alguém da família que está doente, qualquer coisa. Os atores são seres humanos e, portanto, têm direito a também estarem menos bem, não é? E confidenciam-nos, olha, cuidado comigo hoje, que eu hoje não estou muito bem, hoje estou um bocado disperso, ou estou triste, ou estou... Pronto, não me consigo concentrar completamente. E isso... é bom porque nós estamos sempre atentos, claro, mas ainda redobramos mais a atenção em cima dele para poder ajudar rapidamente para que o público não se aperceba, não é? E o espetáculo corra. Uma boa noite para o ponto é a noite em que não tem de... É a noite em que não tem de fazer nada. É isso, é. Há uma parte do texto do Sopro que diz... é como o salva-vidas em que um bom dia de trabalho é que não tem de ir ao mar salvar ninguém, não é? E o ponto é a mesma coisa, uma boa noite de espetáculo é quando não se tem que interferir. E o prazer de trabalhar no teatro, Cristina, está mais antes do espetáculo, dos ensaios, no processo, durante o espetáculo ou depois do espetáculo, quando tudo termina? Eu gosto muito da fase dos ensaios. A fase da descoberta, da evolução dos personagens. Gosto muito dessa fase. Depois, o dia da estreia, que é assim uma coisa, tira-nos 20 anos de vida. Portanto, eu sou pior que o Matusalém, já devo ter 300 anos. E depois, a primeira semana, em que ainda está tudo um bocadinho à procura, ainda há ali, assim... algumas coisas a ajustar, porque o próprio público ajuda a que haja alguma evolução no espetáculo, o espetáculo começa a ficar rodado. Depois, a partir daí, já é todos os dias um bocadinho... Não é rotina, mas já é mais igual. E não é que gosto menos, mas gosto mais da fase da descoberta e da evolução, que é os ensaios. É a parte que eu gosto mais. E depois deste tempo todo a trabalhar no teatro, tu consegues, percebes bem já o bicho público, esse organismo esquisito, que às vezes se comporta de uma maneira e é igual todas as noites, outras na mesma altura reage de maneiras completamente diferentes. O que é que aprendeste sobre o público? Sim, o público realmente todos os dias é diferente e todos os dias reage de maneira diferente. Mas também há coisas que não mudam, não é? Sim, há coisas que não mudam. Temos, por exemplo, que ao domingo, normalmente, na sessão da tarde, o público desembrulha muitos repousadinhos e então faz aquele barulhinho do papel do repousado, que é muito irritante. E a pessoa, em princípio, faz devagarinho para ninguém notar, mas ainda é pior porque dura mais tempo. Exatamente. Tossem mais, coitados, são pessoas com mais idade, riem menos, com menos som. Não quer dizer que não se divirtam, mas é com menos som. Sei lá, ao fim de semana, a gente mais jovem, às vezes são um bocadinho irreverentes e interpelam os atores. É claro que tudo depende também dos textos, não é? Claro. Mas nós, os primeiros minutos do espetáculo, nós percebemos logo quem eles são. E como é que eles são e como é que vão funcionar até ao fim. Como é que se vai comportar aquele organismo de muitas partes, não é?
Vamos lá então a 2017, esse ano especial por vários motivos. O ano em que passas de Cristina dos bastidores para Cristina também do palco, com um espetáculo construído, não era um espetáculo biográfico, não era isso, mas era um espetáculo construído à volta das tuas histórias no teatro, como ponto, à volta dessa figura do ponto. O espetáculo Sopro, encenado pelo Tiago Rodrigues, que se estreou em Avignon. O que é que te passou pela cabeça quando o Tiago Rodrigues te fez o convite? Essa história, aliás, aparecia no espetáculo, foi numa conversa no Café Ponto de Encontro, aqui nas traseiras do Dona Maria II. O que é que te passou pela cabeça? Eu, quando falei a primeira vez com o Tiago sobre o espetáculo, fiquei com uma ideia completamente diferente daquilo que depois mais tarde aconteceu. Eu pensei que era uma coisinha que eu ia ali no estante mostrar como é que se pontava e depois ia-me embora e ia para bastidores fazer o meu trabalho. Depois, durante os ensaios, é que percebi que afinal não era nada disso. Eu ia estar como fiquei, do princípio ao fim do espetáculo, sempre a apontar, sempre a fazer sinais aos atores, sempre a corrigir coisas, sempre... Enfim, eu não pensava que fosse aquilo. Tenho a impressão, não sei, mas tenho a impressão que se eu soubesse que era assim, teria dito que não. O Tiago não mostrou o jogo todo. Não mostrou. E depois tem uns argumentos que é muito difícil dizer que não. Dizer que não ao Tiago é quase impossível, pelo menos para mim. E, portanto, sei lá, o processo começou de uma forma tão engraçada e tão inteligente, tudo aquilo, que eu fui-me deixando ir até ao produto final e que eu nunca pensei que fosse assim, nem nunca pensei que a reação do público fosse como foi. Incrível como é que as pessoas aderiram tão bem àquele espetáculo, que fala ou que mostra a história de um profissional que já quase não existe, e nem sei como é que as pessoas, mesmo nos países em que já não existe há muitos anos, as pessoas aderiram imenso. Eu acho que é a forma como foi escrito e a maneira como ele apresenta aquelas histórias, aqueles pequenos sketches, é realmente lindo, é um espetáculo muito humano, e que pretende ser uma homenagem a todos os trabalhadores de bastidores, os trabalhadores de teatro que trabalham no escuro, os da na sombra, como se diz no espetáculo. E acho que isso não é só uma homenagem aos pontos, mas é a todos os trabalhadores que estão realmente lá atrás e que fazem com que o espetáculo possa acontecer, porque sem eles, só os atores sozinhos, não é possível. Mas há uma coisa interessante no Sopro, ou seja, tu aceitaste ser vista em palco, mas como ponto, não é? Sim, sempre como ponto. Eu disse, estavas a fazer o teu trabalho, eu disse mas nós víamos. Eu disse ao Tiago, sim senhor, eu faço, mas há uma coisa que eu quero que fique já bem clara entre nós, é que não me peças para fazer trabalho de atriz, porque para isso convidas uma atriz. Agora, como ponto, eu faço o que for preciso, tudo, até o pino, se for preciso. Mas nada de trabalho de atriz. E realmente ele cumpriu até ao fim. Nunca me pediu para eu ter alguma atitude que implicasse fazer representação. Não, eu fiz só o meu trabalho de ponto. Só. E os 10 segundos finais da peça? Ai, credo. Não sei se 10 segundos, mas... Isso era o meu pesadelo. Isso era o meu pesadelo, era ler um texto, e esse realmente nunca o consegui decorar, ainda hoje. Não consigo ter aquele texto na memória. Não vale a pena pedir-te que digas essas palavras? Não, porque não me lembro. Sim. Não sei, realmente não sei. E eu lia aquilo como se estivesse a apontar a alguém. Embora mais lento, claro, para o público perceber, mas sem entoações, uma coisa completamente neutra, tal como o ponto deve pontar, sempre em tom neutro, para não induzir o ator em erro. Não se pode dar inflexões ao texto. Não é? Isso é trabalho do ator. Para quem possa não ter visto o espetáculo, e também sem estragar a possibilidade de virem a ver, no final do espetáculo, há um momento em que tens de dizer texto, não é? Há um pedaço de texto que te compete. A estreia do Sopro foi em Avignon. Também aqui no podcast já passaram algumas histórias de Avignon. A Isabela Abreu, aqui já há algum tempo, lembrou uma ventania desgraçada de fazer voar as cadeiras em palco. Como é que foi?
nós apanhámos uma fase que para eles é normal, para nós não, nem por isso, que é um vento, que é o Mistral, como eles chamam, que tem assim rajadas de, não sei, 90, 100 km/h, é uma brutalidade. E o sítio onde nós estávamos a fazer o espetáculo era o Cloître des Carmes, que é ao ar livre, é um claustro ao ar livre. Tem uma bancada muito grande, para mais de 500 pessoas montada, e depois tem um palco enorme, uma coisa brutal. Nós fazia parte do cenário, uma série de cortinas que estavam montadas nos arcos desse claustro, que tinham no fundo da cortina umas correntes em ferro para fazer peso, para que elas caíssem direitas, não é? O vento era de tal ordem que levantava as cortinas, aquilo andava tudo ali num badanal, que era uma coisa, e as pessoas acharam que aquilo era efeito próprio do espetáculo, porque ficava lindíssimo aquilo tudo pelos ares, e inclusivamente as cadeiras de cena que voaram, sabe-se lá bem para onde, depois eu lá fui buscá-las e fui pô-las no sítio outra vez, como se fosse uma coisa perfeitamente natural da minha parte. Porque o vento era tanto, ninguém pode imaginar como era. Só quem visse, e quem possa ver a gravação vídeo que existe, é muito engraçado ver aquilo. E nós continuámos calmamente a fazer o espetáculo até ao fim, até porque os atores, mesmo que se desconcentrassem ou que não soubessem o texto, eu estava lá. Sim. Portanto, eu estava sempre a dizer-lhes o texto, palavra por palavra, e as marcações, que são as movimentações dos atores em cena, eu vou-lhes dizendo tudo. Vai para a direita, vai para a esquerda, sobe, e isso desce. também está no teu texto. Também está no meu texto. Portanto, quando o encenador está a fazer a encenação, vai dizendo os movimentos que quer que os atores façam, ou vai dizendo a emoção que quer que eles transmitam, etc. Portanto, eu escrevo isso tudo no meu texto. E depois, conforme vou dizendo as palavras do texto, vou dizendo as indicações do encenador. Lembro-me na altura da estreia do Sopro, do Tiago dizer uma coisa curiosa a esse respeito. Tinha a ver com, por exemplo, numa altura em que não havia fotografias de cena, ou que não seria tão fácil manter esses registros, que seria possível reconstituir um espetáculo só a partir das notas do ponto. Sim. Porque é muito pormenorizado, não é? Porque está lá muita informação. Deve conter tudo o que diz respeito ao espetáculo, tudo, seja o que for. Portanto, pode-se reconstruir realmente um espetáculo, pode-se repor, mesmo não havendo material fotográfico ou vídeo. Agora já é impossível não haver, não é? Mas quando não havia, as peças do ponto, daí que elas devem, quando acaba o espetáculo, devem ir para o arquivo do teatro, para que, se for necessário, se possa ser consultado. Quando te acontece, por exemplo, ter de repor um espetáculo algum tempo depois, recorres a esses teus materiais que já tinhas. Claro. Uso logo, é a primeira coisa que eu faço, é pedir logo o texto que utilizei antes, ou que algum colega utilizou, que me ajude a participar na concretização da segunda vez que o espetáculo vai à cena, ou de segunda, ou terceira, ou o que for. Imagino que isso tenha acontecido mais de 100 vezes no caso do Sopro, porque o espetáculo teve mais de 100, de facto, apresentações em Portugal e muito fora de Portugal. Como é que foi isso de viajar com o Sopro? Foi muito enriquecedor, foi uma experiência muito boa. Tivemos a pandemia, tivemos praticamente 2 anos parados, mas de resto, ainda foi agora neste último junho, ainda fizemos a última digressão, que foi a Seul, a Coreia. Fomos muito bem recebidos, eles não têm ponto há mais de sei lá quantos anos, mas receberam-nos muito bem e adoraram o espetáculo, e no final houve um dia que os espectadores podiam fazer perguntas aos atores e a mim, e disse quem esteve lá que ouviu e que nunca tinha visto o público
sul-coreano a reagir daquela maneira e a fazer aquelas perguntas tão interessantes. Portanto, eles estiveram muito atentos durante o espetáculo, reagiram imenso e no final foi assim estrondoso. Foi muito engraçado. Foi a última vez que o Sopro saiu. Não sei se voltará a sair. O Tiago Rodrigues quer que ele volte a sair, mas eu tenho algumas dúvidas, porque ele tem tanto que fazer em Avignon enquanto diretor do festival que eu não acredito que ele tenha tempo e cabeça para se preocupar com o Sopro. Mas se ele entender que sim, eu irei, de certeza absoluta, aos saltinhos para aí fora. Fazer o Sopro já te dá mais prazer do que medo? É igual. Dá-me tanto prazer como medo. Continuo a ter muito medo. Muito, muito. Antes de entrar em cena é um pavor total. É uma vontade enorme de fugir. Mas como é que eu me meti nisto? Mas o que é isto? Onde é que eu estou? Mas que coisa de... Quero-me ir embora. Pronto, mas depois o diretor de cena faz sinal, entra. E eu, é agora. Pronto, olha. Nada a fazer. Nada a fazer. Já que está no ar, tem que cair. E, portanto, vou mesmo e pronto. E até ao fim não me lembro mais de fugir nem de coisa nenhuma. Depois, no fim, respiro de alívio e penso, já está. E esse espetáculo fez-te, ou seja, que te deu um tipo de exposição que o Ponto em princípio não tem, a tal coisa do eu sou da sombra, a minha glória é não ninguém saber que existe, não é? Uma frase que também se dizia no Sopro. Essa experiência fez-te perceber alguma coisa mais sobre o que é ser ator? Porque como Ponto tu trabalhas muito perto do ator, mas ainda assim longe, porque é outra coisa, não é? A natureza do trabalho, apesar de tudo, é diferente. A experiência do Sopro fez-te perceber alguma coisa sobre... Não, fez-me compreender ainda mais o fantástico que é ser ator, porque eles têm realmente, são expostos de uma forma tão incrível e têm que se manter ali concentrados e focados e fazer lembrar-se de tudo, de texto, de marcações, de emoções. É uma coisa, é assustador. Como é que se consegue ter tanta coisa ao mesmo tempo a funcionar e as coisas a correrem bem? Fez-me compreender ainda mais e fez-me ter ainda mais amor pelos atores, porque agora eu senti-o na pele. Cristina, voltando ali a pegar uma ponta solta que ficou há bocadinho, portanto, a tua vida profissional começa pelos teatros, por vários teatros em Lisboa, e depois porque é que chegas ao Dona Maria II? E vieste para aqui em 90, não é? Em 1990, pois. Em 1990 o teatro tinha 2 pontos. Um deles estava doente e o outro ponto estava ocupado com um espetáculo que estava em cena na altura e era necessário começar os ensaios do Passa por Mim no Rossio, que era um espetáculo muito complicado, com muita gente e que precisava realmente da ajuda de um ponto. Na altura, o diretor de produção contactou com o sindicato, perguntar se havia contacto de algum ponto, e deram o meu contacto. E ele ligou-me, perguntou-me, nós estamos a precisar de um ponto, quer vir? Eu já tinha sido convidada para vir para o Teatro Nacional, mas estava ocupada e não ia deixar o empresário na mão. Nessa altura estava menos ocupada e aceitei finalmente vir para o Nacional. Eu tinha algum receio, achava que isto era um bocadinho formal demais. E era? Era um bocadinho, em relação àquilo que eu estava habituada, não é? Mas adaptei-me depressa, eu acho. E além disso, como vinha fazer uma revista, que era uma coisa... Passa por Mim no Rossio. Foi a tua estreia então aqui no teatro? Sim, que eu já tinha feito várias revistas no Parque Mayer, e eu achei que era capaz de me dar bem e realmente adorei fazer Passa por Mim, que teve muito tempo de ensaios e muito tempo do espetáculo em cena, e depois fui ficando e até agora. Uma das coisas, dos privilégios, talvez, de passar tanto tempo no teatro e num sítio, é ver desfilar várias gerações e ver como é que as coisas mudam e vão mudando. Como é que mudaram as relações das pessoas no teatro? Como é que as coisas mudaram?
Eu acho que agora é tudo um bocadinho mais aberto, não é tão rígido. Houve uma altura que as relações entre as pessoas, entre os atores e os técnicos, às vezes eram um bocadinho rígidas e obedeciam a um determinado comportamento um bocadinho rígido, realmente. Agora não, agora já está bastante mais aberto. Menos hierarquias, talvez? Sim. Embora, claro que se devem manter o respeito pela hierarquia e enfim, cada qual no seu lugar. Os atores são atores, técnicos são técnicos. Não vamos misturar, não é? Mas há um comportamento diferente, realmente, e um bocadinho mais aberto, um bocadinho mais informal, mais familiar, entre aspas. Paramos aqui um minuto, rapidamente, para ouvir bocadinhos do que dissemos aqui no episódio passado do Teatro, a conversa com a Mónica Garnel. A mim já me aconteceu dizer, porque eu sou bisneta da Amélia Rei Colasso. Amélia Rei Colasso? Mas isso não é um liceu em Linda a Velha? Eu era muito empurrada em criança para seguir a profissão. Mas eu negava sempre, dizia, não, nem pensar. E às tantas o La Féria sentou-se na mesa e a minha avó diz, olha, sabes que esta minha neta quer seguir teatro. E ele, tu queres seguir teatro? Então vens ter comigo, porque eu estou a fazer uma encenação. E eu disse, está bem. Para mim, da arte toda do teatro, o meu fascínio é o ator. Mas se eu pudesse domesticar pássaros, eu acho que a minha vontade era ter enchido o teatro cheio de pássaros, que eu dissesse, passem e vão para o outro lado. Pronto. Quer dizer, depois da Eunice Munhoz ser a primeira e aparecer de cabeça rapada, quem é que vai dizer? Não é? E eu pensava, eu sou atriz, eu tenho que fazer, eu tenho que rapar a cabeça, eu também tenho. Foi uma experiência traumática, confesso. O ténis é a minha paixão. Sim. Se eu não viesse para o teatro e ainda tivesse 7 anos, ia fazer de tudo para ser jogadora profissional de ténis. Sim. Mónica Garnel, convidada no último episódio do Teatro, que podem ouvir e subscrever no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Ora, Cristina, queria agora que nos desses, aliás, uma dica, uma sugestão de qualquer coisa que nos queiras mandar ver ou fazer ou ler. Eu não sei muito bem, eu não estou muito a par do que se está a passar atualmente, porque estou em casa e não tenho tido assim muito contacto com a agenda cultural, digamos assim. Mas nesta altura das festas, os pais às vezes querem um programa para fazer com as crianças, e há um espetáculo no Teatro Infantil de Lisboa que está em cena no Teatro Armando Cortês, e que se chama O Feiticeiro de Oz, que é um espetáculo dedicado às crianças, infanto-juvenil, muito engraçado. Não trata as crianças como atrasados mentais, como às vezes os espetáculos infantis os tratam. É musical, é muito engraçado, e as crianças gostam imenso, e o público em geral, os pais, os familiares. Eu acho que vale a pena ver. Ok, então sugestão para famílias, O Feiticeiro de Oz, agora, nesta época natalícia. Cristina, tenho uma pergunta para ti, da Isabela Abreu, com quem viveste muitas vidas no sopro, nas muitas vidas do sopro. Gostava que ouvisses a pergunta e as palavras da Isabela. Para mim é sempre muito especial poder fazer parte de algo onde esteja a Cristina Vidal. Porque, como tu sabes, Cristina, amo-te e admiro-te muito, e ter feito um espetáculo como o Sopro ao teu lado, para mim foi de género o auge de tudo o que poderia fazer. Aliás, eu fiz a piada na altura, que não era uma piada, era bastante sincero, que podia terminar ali o meu percurso, porque já estaria contente. Agora tenho a responsabilidade de fazer uma pergunta. E sabendo do teu amor ao teatro, do teu amor aos atores, e sabendo principalmente do teu enorme amor
e da tua enorme admiração por alguém que eu também amo e admiro muito, que é a Eunice Minhoz, que já cá não está, não é? Mas que faz parte de todo o teu percurso. Eu gostava muito, muito de saber o que é que a Eunice, a tua senhora, como tu dizes, provocava em ti ao representar, que mais nenhum ator nem nenhuma atriz nunca mais provocou. Um beijo muito, muito grande, meu amor. Um beijo, até já. Querida Isabel, é tão querida. É ótimo trabalhar com a Isabel, porque ela é uma atriz fantástica, fabulosa e, não sei, dá-nos uma segurança em palco. É ótimo, ótimo, ótimo. Gosto imenso de trabalhar com ela e é tão trabalhadora, trabalha tanto, ela mata-se a trabalhar. Incrível. E eu normalmente digo aos atores que estou disponível para passar texto com eles quando quiserem, fora o horário dos ensaios, portanto, fazer trabalho extra ensaio para os ajudar a decorar. E a Isabel está sempre pronta para fazer isso e eu acho ótimo. E ela que decora com muita facilidade, mas quer sempre passar mais e mais e mais. É fantástica, realmente, Isabel. Em relação à pergunta que ela me faz, é um bocado difícil dizer, realmente. Trabalhar com a minha senhora foi das coisas mais bonitas que eu tive na minha vida. Trabalhaste várias vezes com muitas vezes com a Dona Eunice. Ela pedia sempre, quando ia começar um espetáculo, se podia ser eu a acompanhar. É difícil trabalhar com a Dona Eunice por uma razão, porque é muito difícil tirar os olhos dela e tirar e deixar de a ver representar para fazer o meu trabalho. É difícil. Chegou a acontecer eu parar e olhar para ela e não conseguir tirar os olhos dela e lá vai o texto, não é? Por acaso ela não precisou de mim nessa altura, porque se tivesse precisado era uma grande desgraça, porque eu estava completamente focada nela e larguei o texto, não olhei para o texto, e isso é gravíssimo, claro, mas era muito difícil eu tinha que fazer um esforço enorme para deixar de olhar para ela enquanto atriz e eu enquanto espectadora. Não conseguia deixar de olhar porque ela era tão incrível, tão incrível. A emoção que ela transmitia às coisas era uma coisa... nunca tive isto com mais ninguém, isto sem menosprezar os atores, que os adoro todos, mas realmente aquilo que ela me transmitia era único. Cristina, há uma sensação que resulta muito clara quando tu falas da tua profissão, nesta ocasião e noutras, até pela maneira como contas as histórias, estas histórias relacionadas com a profissão de ponto, é que percebe-se que há um brio enorme naquilo que fazes. Brio ou sentido de responsabilidade, não sei bem qual será mais certo, mas de qualquer maneira uma noção muito aguda de não querer falhar, ou de não poder falhar, porque a tua falha significa a falha de outro, não é? Do ator. Porquê é que é assim? A tua lealdade principal é com quem? É com o ator, com o público, contigo, com o encenador? Eu acho que é com o teatro. E o teatro engloba os atores, o encenador, os colegas técnicos, o público. Eu gosto tanto de teatro que a ideia de poder falhar para mim é uma coisa que não me cabe na cabeça, não dá. Eu tenho que fazer sei lá o quê para conseguir e tenho que conseguir e consigo normalmente, felizmente, não é? As vezes que eu corri este palco de um lado ao outro para estar mais perto dos atores, para os ajudar, para que eles me vejam e lhes dê segurança, porque às vezes nem é que precisem de mim, mas saber que está ali uma pessoa que, se for preciso, que os ampara. E eu, sei lá, corria, nem sei como é que eu chegava ao outro lado do palco, voava, porque lá está, não havia caixa do ponto e, portanto, tem que ser lateralmente.
E as horas que passava com eles a passar texto e a dar-lhes confiança, a dizer, pá, tu sabes isto, não te preocupes, está tudo bem, não sei o quê. Além disso, olha, eu nesta altura vou estar ali, vou estar ali, vou-te dizer assim, vou-te dizer assado, vou-te fazer este gesto, sei lá, para lhes dar um máximo de confiança em mim e neles próprios, para que as coisas corressem bem e normalmente correm. Cristina, muito obrigada de nada. pelo teu tempo e pela tua generosidade na partilha. Muito obrigada. A Cristina Vidal veio encerrar o ano 2022 aqui no Teatro. Obrigada por ouvirem. Já sabem que estamos em qualquer um destes sítios: Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Bom ano a todos.